Olá pessoal, sejam bem-vindos, começando mais uma videoaula, capítulo 6, capítulo final do curso Power BI Serviço Básico. É isso, chegou a hora da gente ver o suprassumo da arquitetura do Power BI Serviço. A gente começar a entender que mais do que você ter um workspace seu e fazer o seu trabalho, você pode sim colaborar com as suas camadas de dados, data flow, dataset, report, dashboard, com outras áreas da empresa e também pode consumir data flows, datasets, dashboards de outras áreas da empresa. Então, tanto você pode conceder dados e não só relatórios, quanto pode consumir dados e não só relatórios. É sobre isso que a gente vai falar no capítulo final aqui do curso Power BI Serviço. Então, vem comigo e roda a vinheta. Vamos lá, pessoal, vou compartilhar a tela com vocês. Vamos para o nosso último capítulo, capítulo final. Pô, a gente parou aqui, né? A gente parou na migração de um ambiente misto, onde eu trabalhava com Power BI Desktop, importando dados para a minha máquina, e depois publicava, enfim. Começamos a entender que trabalhar direto na nuvem é muito melhor. Seja porque você agora pode schedular, você pode agendar atualizações, porque você pode usufruir das 4 camadas dentro do serviço diretamente, seja porque agora a gente vai começar a entender como compartilhar essas informações, se for um caso, um relatório ou um dashboard, ou dados através do Dataflow, ou modelos através do Dataset. Bom, então, pegando aí agora a nossa nova maneira de trabalhar, que é um workspace, esquecemos já o ambiente misto, repara que agora eu posso fazer segregações de workspace. Presta atenção nisso, pessoal, é muito importante entendermos isso, tá? Qual é a vantagem de você segregar workspaces, né? De dividir o workspace? É você, dentre outras coisas, gerar accountability, responsabilização dentro da sua organização, dentro de uma governança de dados propriamente dita. Então, ao invés de eu ter um workspace único, onde eu trabalho data flow, dataset, relatório e dashboard, por que não criar um workspace só para data flow, um workspace só para dataset e um outro workspace para relatórios e dashboards? Vamos começar a pensar fora da caixa, tá? Então agora nós temos aqui, 3 workspaces separados. Prestem atenção numa coisa. Não é o objetivo aqui do curso básico, né? Isso daí já é uma coisa mais avançada. Mas você pode conceder acesso ao seu workspace. Basicamente, são 4 tipos de acesso. O perfil de administrador, que é a pessoa que consegue fazer tudo no workspace, inclusive criar workspaces também. Perfil de membro, aquela pessoa que tem quase poderes totais, exceto algumas coisas de administrador. Perfil de contribuidor e perfil de visualizador. Hoje são os 4 perfis para quando você quer compartilhar o workspace, a sua área de trabalho. Não estou falando do relatório, estou falando de tudo que está dentro do workspace. Tá? Então você tem essa possibilidade. Só que uma vez que você dá, por exemplo, o perfil para alguém e atribui a composição de build, o que é build? É o cara que consegue construir tudo, compartilhar, fazer tudo, modificar. Este alguém consegue ver todos os seus objetos. Seus data flows ele vê, seus relatórios ele vê, seu dataset ele vê e seu dashboard ele vê. Então suponha que uma outra área da minha organização me pede acesso a um data flow específico. Me pede acesso a um data flow aqui, ó. Suponha que aqui nós temos 3 data flows. 1, 2 e 3. E uma área da minha empresa me pediu acesso ao Dataflow 3. Né? Aí eu falo, poxa, como é que eu vou fazer isso? Né? Porque se eu der acesso para o meu workspace, a pessoa vai estar vendo todos os Dataflows. Não existe RLS Dataflow ainda. Tá? Então eu não consigo fazer Row Level Security no Dataflow ainda.
O que é RLS, Garcia? Tem aqui no canal, procura a nossa aula de RLS, tá? Mas basicamente é você garantir no nível de linha o que o usuário pode acessar no seu relatório. A gente está falando aqui de data flow e não de relatório. Então percebam como pode ser grave você compartilhar o seu ambiente, sua área de trabalho, dependendo do que você quer compartilhar e do que você também tem, além do que você quer compartilhar na sua área de trabalho, isso pode gerar algum tipo de problema de segurança da informação. Então, a segregação de workspaces nos traz um nível de segurança maior, porque aí você começa a ter ambientes apartados, onde você não tem que se preocupar em, por exemplo, eu dei acesso a este meu workspace de data flows para quem somente deveria ver os data flows, e não junto com o data flow o cara está vendo o relatório, junto com o data flow o cara está vendo o dataset. Não. No meu ambiente de data flows, então eu posso ter um ambiente lá só com os data flows que eu preciso compartilhar com as demais áreas da companhia, onde lá eu vou fornecer acesso às pessoas para que elas se conectem. Tá? Então percebam, a mesma coisa que vale para o data flow, vale para o dataset, que vale para os relatórios. Ter um ambiente segregado nos permite esse controle maior do que a gente vai compartilhar. Lembra, agora a gente tem mais de um produto. Antigamente a gente só pensava em compartilhar o relatório. Mas não, a gente pode compartilhar o dataset, a gente pode compartilhar o dataflow. Então é importante ter essa noção de segregação de ambientes, tá? Isso é uma boa prática que no próprio white paper do Power BI Serviço a Microsoft recomenda, tá bom? Beleza, vamos entender então. Repara, agora eu tenho um workspace aqui, um workspace, outro workspace, outro workspace. São 3 workspaces diferentes. Aqui no caso, todos do Garcia, mas poderiam ser de áreas diferentes da empresa, mas não todos do Garcia nesse primeiro momento. Repara, um dataflow, esse dataflow aqui, ele está fornecendo dado para este dataset e também para esse. Reparem, uma mesma fonte pode fornecer dado para mais de um dataset. Isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, esse dataset aqui, ele está recebendo dados para poder compor o seu modelo de 2 dataflows, desse e desse. Mas, Garcia, isso não faz sentido? Faz, pessoal. Faz sentido sim, tá? Presta atenção. Suponha que esse dataset aqui, que está recebendo dado de 2 dataflows, ele tem um indicador que a gente calcula, então eu vou chamar aqui de indicador I, igual a um denominador dividido, na verdade, um numerador igual numerador dividido por denominador, onde o numerador vem desse workspace, desse dataflow aqui, e o denominador vem desse. Então, áreas diferentes da minha empresa estão fornecendo os dados que compõem aquele indicador. Percebam, se eu não tivesse essa organização, como que eu ia conseguir esses dados? Ou do modo manual, indo em cada sistema, tentando buscar, do jeito que você já aprendeu que não é o ideal, ou recebendo esses dados por e-mail com o cara que faz a apuração, que fecha o dado. Não. Se o cara que faz a apuração do numerador tem o workspace dele, com o dataflow dele pronto, sempre que o dataflow dele estiver atualizado, você vai estar consumindo esse número atualizado automaticamente. Então é sobre isso que a gente está começando a falar agora, sobre essa segregação, esse compartilhamento estruturado com uma governança definida de dados entre a sua empresa, tá bom? Mesma coisa vale, pessoal, dos datasets para os relatórios. Eu posso ter um relatório que consome o dado de um único dataset, eu posso ter um relatório que consome dado de 2 datasets distintos. Então, esse N por N vale para todas as camadas. Beleza até aqui? É importante te entender essa segregação e o que ela pode trazer para a gente de ganhos da empresa. Mas não para por aí. Aqui a gente está consumindo dados só do Garcia. Repara que esses 3 workspaces que eu criei são meus. Então, eu só estou organizando a minha vida, seja para o meu consumo, seja para compartilhar com outras áreas. Mas percebam, a gente também pode agora falar de outras áreas trocando ideia com o meu workspace. Então, eu tenho aqui uma gerência XPTO, não é mais a do Garcia, não é mais o meu workspace, é uma outra gerência.
E essa gerência recebe dados do meu workspace de Dataflow. Esse Dataflow meu aqui alimenta 2 Dataflows dele. Ó. E esse Dataflow dele aqui recebe dados de 2 Dataflows meus. Então percebam, né? A gente está começando a fazer, a eliminar a replicação de dados dentro da organização. Quando você tem um ambiente propício, bem pensado, com uma governança bem atribuída, tá, pessoal? Então, é essa abertura de mente que a gente precisa ter quando a gente começa a conhecer a arquitetura do Power BI Serviço de fato. Trabalhar com ela de verdade, do jeito que manda o figurino. E a mesma coisa vale, pessoal, para os datasets de uma outra gerência, ABCD. Mesma coisa vale para os relatórios e painéis de uma outra gerência, FDGH, que pode consumir dados do meu workspace, do workspace de uma outra área ao mesmo tempo, e por aí vai. Tá bom? Então, para a gente concluir essa parte teórica e partir para a prática, para a gente ver como é que isso funciona na real, esse é o resumo do nosso curso Power BI Serviço Básico. Muito importante a segregação de dados de workspaces, a gente garante o accountability, a responsabilização. É bem legal você ter uma área de workspaces só de data flows, porque você tem uma equipe mais preocupada com dado para trabalhar, é um perfil de profissional diferente. Você pode e deve ter um data flow, um workspace com vários, somente datasets, onde uma outra equipe responsável por modelagem vai trabalhar, e você tem sim aquela parte de data visualization, então vários workspaces responsáveis por entregar relatórios e dashboards. Então você tem aí perfis de profissionais diferentes. Ah, HC, mas na minha empresa é uma empresa pequena, eu faço o papel dos 3, né? Eu sou tanto responsável pelo dado, quanto pela modelagem, quanto pela entrega de conteúdo. Tudo bem, ainda assim é muito importante que você tenha essa segregação de ambientes, até mesmo para compartilhar com outras áreas e facilitar o controle. Tá bom, pessoal? Essa dica vale para empresas grandes e para empresas pequenas. Não tem problema. Vou fazer um exemplo, então, de criação de um workspace, não, de um dataset que consome dados de 2 data flows vindo de workspaces diferentes. E aí depois montar um relatório para vocês verem como é que fica, que não tem nada muito complexo aqui não, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu descartar. E vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Power BI Serviço. Bom, estou aqui no meu do YouTube, tá? Vocês lembram que aqui no meu do YouTube, deixa eu voltar para a visão de lista, eu tenho aqui ó, já meus 2 data flows que eu criei neste workspace, mas agora eu vou criar um data flow em outro workspace, tá? Então eu vou vir aqui, ó, workspace de data flows. Ó, eu tenho um workspace só de data flows, eu tenho um só de dataset, eu tenho um só de relatórios e painéis. Eu vou criar aqui um de data flows. Para que eu já tenha até aqui, ó, criado, na verdade, um área X. O que é esse área X? É aquela tabela de vendas que a gente usou nos capítulos anteriores. Se eu entrar nele aqui, ó, tu vai ver. Esse área X nada mais é do que aquela tabela de vendas. Está aqui, ó, minha tabela F vendas. Tá vendo? Ó? ID produto, ID vendedor, ordem de compra, data e quantidade, nada mais é do que essa tabela. Tá? Então eu já tenho aqui no meu ambiente Dataflow, no meu workspace de Dataflows, eu tenho um único Dataflow criado. Repara que, como ele é um workspace de Dataflows, não tem relatório, não tem painel, não tem dataset. Aqui só entra Dataflow. Tá bom? Beleza até aqui, pessoal? E aí, eu vou voltar no meu workspace de YouTube e vou construir agora uma nova solução. Tá? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em novo, fluxo de dados. Só que agora, eu não vou pegar definir novas tabelas, que seria para pegar um arquivo do zero, lá no meu SharePoint ou Excel. Eu vou vincular um fluxo de dado, uma tabela, de um outro fluxo de dados. Tá? Adicionar tabelas vinculadas. Eu vou fazer um espelhamento. Beleza? Então, eu vou vir aqui em entrar, para ele poder logar na minha conta e habilitar o botão próximo. Tá bom? Beleza. Ele vai abrir aqui na esquerda para a gente os meus workspaces.
Então tá aqui, ó, o meu workspace de data flows, e dentro dele eu tenho lá, ó, a minha área X. Tá vendo? Tem um banquinho de dados aqui e a minha tabela de vendas. Olha lá. Então, repara, eu estou indo agora buscar, dentro do workspace do YouTube, estou indo buscar em um outro workspace uma tabela, por exemplo, de uma área que compartilhou comigo o dado que é a responsabilidade dela, que é ela que alimenta, que é ela que atualiza, é ela que faz tudo. É isso que eu estou fazendo, indo buscar esse dado. Então, transformar dados. Ele vai trazer para a gente aqui a tabelinha. Repara no ícone, pessoal, é um ícone diferente. Está vendo que fica um linkzinho aqui, ó, duas correntinhas? Está dizendo que essa tabela está linkada. Então, esse Dataflow que eu estou criando aqui agora está linkado com o meu workspace Dataflows. Bom? Salvar e fechar. Beleza? Vou criar aqui um nome, tá? Só para a gente identificar. F Vendas área X. Tá? Só para a gente conseguir identificar aí. Então, F Vendas área X é o meu Dataflow. Eu vou mandar atualizar ele aqui logo. Vocês vão ver, então, que apareceu agora o Dataflow novo. Repare que o link aqui é diferente, é uma tabela diferente, ó, com um linkzinho. E na hora que eu venho aqui no meu YouTube, eu tenho aqui, ó, F Vendas DataX. Tá? Então, eu tenho meus dois Dataflows que eu criei nos exemplos anteriores e este novo. Tá? Um Dataflow diferente. Beleza? Então, eu vou abrir aqui o meu Power BI, vou fechar esse Power BI que já estava aberto. Tá? Vou abrir um Power BI novo e agora eu vou consumir o Dataflow de vendas desta área, esse Dataflow vinculado, e do meu workspace YouTube eu vou pegar a parte de área comercial. Então repara que agora eu vou misturar Dataflows do meu ambiente, do meu workspace, com de outro workspace e construir um relatório. Tá? Vocês vão ver que é bem simples. Obter dados, fluxo de dados. Primeira tabelinha que eu vou trazer é a minha nova, que veio lá do workspace da gerência, tá? Então, vou vir aqui no YouTube, tá aqui, ó, F Vendas área X. Eu vou trazer a minha F Vendas de lá, aqui, ó, F Vendas área X, beleza? Vou carregar. Já está tudo configurado, já fiz lá a transformação das minhas colunas para texto, de ID, tá tudo beleza. Já estou trazendo para cá, para o meu Power BI. Pronto, já veio. E agora eu vou trazer os dados comerciais que estão aqui no meu workspace do YouTube. Tá? Eu vou vir aqui, fluxo de dados, YouTube, área comercial, e vou trazer aqui AD Produto e AD Vendedor. Carregar. Ele já vai trazer para nós. Próximo passo, fazer a modelagem, né, conectar as tabelas, se o Power BI não identificar automaticamente. Vamos ver aqui, ó. F Vendas com D Produto ele já foi, falta só D Vendedor. ID Vendedor com ID Vendedor. Pronto. Então, repare, ó, a tabela de vendas está vindo de outro workspace, de uma outra área que está responsável por alimentar e atualizar essa tabela. E a tabela de vendedor e a tabela de produto estão vindo do meu workspace. Eu sou responsável por alimentar e atualizar esses dados. Beleza? Então, olha para cá, que legal. Agora eu vou vir aqui, ó, na minha F Vendas, criar uma medidinha aqui, só para a gente montar um relatóriozinho. Quantidade de vendas. Um count rows aqui básico da minha F Vendas. Show de bola. Já posso trazer minha quantidade de vendas para cá e transformar num cartão. Tá lá. 668 vendas. Posso trazer minha quantidade de vendas também por produto. Por produto. E aí, em vez de criar um gráfico de colunas, eu crio um funil, por exemplo. Vai. Só para ficar diferente. Beleza, criei meu relatório com dados vindo de workspaces diferentes. Tá? E agora eu vou publicar. Vamos lá, publicar. Tem que botar um nome, né? Não salvei o arquivo ainda, o arquivo em branco. Vou chamar de cap6. Ele vai me pedir em qual workspace eu quero publicar. Vou publicar no workspace do YouTube. Pronto. E aí,
daqui a pouquinho ele já vai estar lá no nosso serviço do Power BI. Já está carregando. Foi. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o Power BI Serviço. Vamos dar, já veio aqui, ó, capítulo 6. Tanto o relatório quanto o dataset. Os dois estão aqui. Se eu for para a linhagem agora, para ficar mais fácil a gente ver, vocês vão ver aqui, ó, a diferença. Essa linhagem de cima aqui, tá, pessoal? Olha que legal. Presta atenção. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, é essa aqui. Repara, então, tudo começa aqui na minha área X, que é um Dataflow linkado com o Dataflow lá do outro workspace. Se eu clicar aqui, ele vai me levar lá para o workspace, ó. Ele me levou para o workspace do Dataflow, para eu ver a origem da data X, que é esse cara aqui, ó, que é o arquivo do Excel. Então, vou voltar aqui para o workspace do YouTube. Então, esse workspace me traz a F vendas, ele criou um Dataflow novo aqui dentro, tá? E olha, ele alimenta este dataset que alimenta este relatório. Mas, percebam, esse Dataflow de baixo, que eu criei lá no capítulo 3 com vocês, ó, ele também compõe. Então, eu estou trazendo um dado de um Dataflow meu, tá aqui, ó, pasta de trabalho minha, que alimenta dois relatórios, o capítulo 6, que a gente criou agora, e o capítulo 5, que a gente criou no capítulo anterior. Então, olha como é que esse workspace, esse Dataflow aqui, passou a alimentar mais de um relatório. Lembra da nossa figurinha do PowerPoint? É o que está acontecendo aqui. A gente está começando a ver agora como que essa linhagem pode ser influenciada e influenciar. Então, percebam, quando o dado é meu, eu consigo ver essa camada aqui, ó. Ou é roxinho, tá vendo? A fonte do dado, pode ser um web service, pode vir da web, enfim. Quando o dado não é meu, como esse área X aqui, que é de outro workspace, ele já vem aqui, ó, com o íconezinho do Dataflow, que é esse marronzinho. Então eu sei que minha fonte de dados é o Dataflow, que nesse caso vem de outra workspace. Então percebam como essa linhagem vai ficando bem legal, ao passo que você vai entendendo os benefícios de trabalhar com Power BI Serviço. Muito bacana, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula final do curso do Power BI Serviço. Espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo. E eu vou deixar uma aula bônus já já para vocês sobre app. Então, a gente falou de Dataflow, Dataset, Report e Dashboard, mas a melhor maneira de você compartilhar alguma coisa com seus usuários é através de uma aplicação, de um app ou um aplicativo. Então, vai ter uma aula bônus para vocês sobre app, não percam. Mas se você já gostou de todo esse conteúdo, desse curso básico, é básico, pessoal. Ah, Garcia, poderia ter falado mais de tal coisa. Senão seria um curso básico. Então, esse aqui é básico, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal, clica no sininho e compartilha nas redes sociais esse conteúdo para que mais pessoas se especializem no Power BI e que possam evoluir nas suas carreiras profissionais. Obrigado a todos pela paciência e pela audiência. A gente se vê numa próxima oportunidade aqui mesmo no canal Planilheiros ou numa palestra, num evento ou até mesmo num curso que a gente possa fazer para a sua empresa. Qualquer dúvida é só nos contactar em comercial@planilheiros.com.br. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.